Fala galera, tranquilaço? Vamos lá então, essa aqui é uma aula muito importante para a gente, ela é uma aula comum aos alunos do primeiro ano do ensino médio e aos alunos do terceiro ano do ensino médio, já que essa matéria no terceirão é uma matéria de revisão, uma matéria que vocês estão cansados de ouvir. É comum quem passar pelo ensino médio é acostumado a falar muito na palavra ácido, tá? Tendo aula de química em algum ou em vários momentos, você vai comentar sobre a palavra ácido. Por que se fala tanto em ácido em química? Por que é tão comum esse ácido? Vamos dizer, praticamente eu de cabeça agora não consigo me lembrar de um processo industrial que em alguma fase do início da extração ao refino, ao processamento, à industrialização, em alguma fase não vai ter a participação de um ácido na confecção. Como o químico vive de reações químicas, eu preciso de substâncias que tenham uma capacidade reativa grande, ou seja, eu preciso para uma reação de substâncias que tenham uma facilidade de reagir. Dentro dessas substâncias, a gente vai dar um lugar de destaque para o ácido, ou seja, nos processos industriais vai ser muito comum a utilização de ácidos. Em processos bioquímicos, é muito comum a utilização de ácidos. Em laboratório, é difícil você passar por um processo químico mais completo, em que em nenhuma das etapas você tenha usado pelo menos um ácido. Ou seja, ele é muito comum, ele é muito utilizado, industrialmente é muito importante e tem uma reatividade elevada, que é o que a gente precisa em laboratório. Situados, vamos estudar então os ácidos agora, são os ácidos inorgânicos, especificamente aqueles do tipo HX, o ácido de arrênios. Lembra? Quem foi aluno do professor Otílio que falava, o ácido começa com H e a base termina com OH. Quem não teve o prazer, esse era o nosso grande professor Otílio e os seus macetes inconfundíveis. Então era muito comum e muito fácil de a gente identificar os ácidos e de a gente identificar as bases. Ácido começando com H e depois outro ânion, e a base terminando com OH e começando com qualquer outro cátion. As bases a gente já viu, vamos para os ácidos hoje. Primeiro conceito mais simples, o ácido de arrênios. O conceito de ácido de arrênios, ele depende da água. Ou seja, é o primeiro conceito, é o mais simples, mas é o que a gente mais usa. O que o Arrhenius falava? Ácido é toda espécie química que, quando colocada em água, libera como único cátion o hidrogênio ionizável, o H+. Tá? Então, eu tenho um ácido genérico HX. Se você pegar esse ácido e colocá-lo em água, ele vai se ionizar no H+, mais X-. Então, essa substância que ele libera H+, quando colocada em água, foi classificada por Arrhenius como sendo uma substância ácida. Lembra da base? A base de Arrhenius é toda espécie química que, quando colocada em água, libera como único ânion a hidroxila, ou H-. Tranquilo? É só esse conceito que eu tenho de ácido? Não. Esse conceito é o mais limítrofe, é o mais limitado dos três conceitos que eu tenho. Vamos dar um upgrade aqui, vamos dar uma aperfeiçoada. Eu tenho o conceito de Bronsted-Lowry. Tá? O que o conceito de Bronsted-Lowry fala? Toda espécie que doa um H+, ela é um ácido. E, consequentemente, toda espécie que recebe o H+, vai ser a base. Aqui eu tenho uma informação importante. Vocês não vão encontrar o H+ isolado. Ele é extremamente reativo. Como essas ionizações geralmente acontecem em meio aquoso, o H+, quando ele é produzido, ele instantaneamente reage com a água, produzindo esse íon aqui, ó, H3O+, que é o íon hidrônio, ou também chamado de íon hidroxônio. Então, quando vocês virem uma reação que tem H3O+,
Saibam que esse H3O+, nada mais é do que o H+, que foi liberado por um ácido, liberando com a própria água, que foi a substância responsável pela ionização. Se eu dissesse para vocês, olha essa equação aqui, e dissesse para vocês, pelo conceito de Arrhenius, assinale o ácido, os ácidos e as bases. Ademir, eu só vejo um ácido, que é esse aqui, ó, que é o HCl. Pelo conceito de Arrhenius, vocês iam ter somente o HCl como classificado como um ácido. Porém, Bronsted-Lowry ampliou esse conceito. Então, a água que está aqui, ó, tá vendo a água? Ela vai receber o H+ do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio é o ácido. E, nesse caso, a água é a base. Percebe que a gente está começando a criar um conceito de ácido e base comparativo. Então, para esse conceito, a água é a base. E se você olhar do outro lado, para que o H3O+ volte a ser água, ele precisa doar o H+ que ele recebeu para o Cl. Então, eu vou ter aqui quem doa é um ácido e quem recebe é uma base. Então, Cl- passa a ser uma base. Percebe que o conceito, ó, eu não estou contrariando o anterior. O Arrhenius falou que quem doa o H+ é o ácido. Então, HCl continua a ser um ácido. O Bronsted-Lowry ampliou esse conceito. E o Lewis levou ele ao nível máximo. Eu já não falo mais aqui em Lewis, eu já não... Deixa eu localizar aqui. Em Lewis, eu já não preciso mais de quem? Da água. E o Lewis vai falar em quem doa ou recebe um par de elétrons. Tá vendo aqui, ó? O nitrogênio tem um par de elétrons sobrando no átomo central, que ele pode emprestar para o boro. Então, para Lewis, a base vai ser toda a espécie química capaz de emprestar um par de elétrons. E, consequentemente, o ácido vai ser a espécie química que vai receber esse par de elétrons. Vamos lá, então? Percebe que um é subconjunto do outro? O conceito mais básico é o de Arrhenius. Quem é Arrhenius? É toda espécie química que, quando colocada em água, libera o H+. Bronsted-Lowry, ele fala que ácido é toda espécie química que doa um H+. E daí ele vai criar, então, o conceito de base, que é a espécie química que vai receber esse H+. E Lewis é toda a espécie química que recebe um par de elétrons. Quer ver como o conceito de Lewis não exclui o conceito de Arrhenius? Olha, pensa comigo aqui. Eu vou fazer o hidrogênio. Como é que o hidrogênio ele é? O hidrogênio nada mais é do que um próton e do que um elétron. Esse é o hidrogênio. Fechou? A gente sabe que a eletrosfera do hidrogênio ela não está o quê? Completa. O hidrogênio, para completar, ele precisaria de mais um elétron para estabilizar a sua eletrosfera. Fechou? Então, vocês já estão partindo do pressuposto que o hidrogênio fica estável com 2 elétrons na sua última camada. Tranquilo? Eu vou pegar novamente aqui o hidrogênio. Está aqui, ó, o hidrogênio. E ele tem aqui fora, então, um elétron. Tranquilo? Está aqui. O que acontece para esse hidrogênio virar um H+? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que perder esse elétron. Então, o H+, nada mais é do que o próton. O que é que esse H+ precisa para ficar estável? Ademir, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar do seu elétron, que ele perdeu, e do parzinho dele, que é o outro elétron. Fechou? Então, olha só, para esse H+ ficar estável, ele vai precisar receber 2 elétrons. Entenderam? Então, o conceito de Lewis ele não exclui o de Arrhenius. Ele é o mesmo conceito, só que ele bota num balaio maior mais substâncias com características ácidas. Para Lewis, os cátions são ácidos, porque eles podem receber elétrons, entendeu? Então, eu tenho um conjunto dentro do outro. Então, Arrhenius, ácido, libera H+ quando colocado em água. Bronsted-Lowry, a espécie química ácida é aquela que pode doar um H+. Lewis, a espécie química ácida é aquela que pode receber um par de elétrons. Nós vamos nos ater agora
especialmente nos ácidos diarrênios, os mais simples. E aí eu tenho a classificação deles. Eu tenho os chamados monoácidos, os que têm um H+. Os diácidos ou dipróticos, os que liberam 2H+. E os triácidos ou tripróticos, os que liberam 3H+. Está vendo aqui, ó, 1H, monoácido. 1H, monoácido, 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 monoácido. Opa! Esse aqui tem 3Hs na fórmula, mas libera apenas 1H+. O que eu quero dizer para vocês? Não basta vocês apenas olharem para a fórmula para ter certeza do número de hidrogênios ionizáveis. Tem algumas exceções, e vocês vão pegar a exceção já. Olha lá, ó. Esse é um ácido diprótico, esse é um ácido diprótico, esse é um ácido diprótico. Esse é um ácido diprótico. Ele tem 3 hidrogênios na fórmula, mas apenas 2 são ionizáveis. Tripróticos, está aqui, ó, 3 e 3. Se vocês perceberem, os que deu problema aqui são naqueles oxiácidos que tem como átomo central o fósforo. Então, vocês vão gravar qual é a exceção com esses ácidos que tem o fósforo como átomo central. Vamos lá, átomos. Então, eu tenho 3 oxiácidos com fósforo. H3PO4, que é o ácido fosfórico. H3PO3, que é o ácido fosforoso, e H3PO2, que é o ácido hipofosforoso. Pessoal, a estrutura do H3PO4 é assim, ó, vocês vão colocar os 3 Hs, desculpa, esses 3 Hs, opa, deixa eu apagar aqui, saiu errado aqui o traço. Esses 3 Hs vão estar, cada um deles, ligados a um oxigênio. Esses 3 oxigênios estarão ligados ao P, ao fósforo, e eu vou fazer aqui, então, H3PO4. Eu vou fazer aqui uma dativa com oxigênio. Então, o fósforo é do grupo 15 ou família 5A. Então, ele fica estável com 3 ligações. Essa quarta que está fazendo aqui é uma ligação coordenada ou dativa. Tranquilo? Eu vou agora fazer o ácido fosforoso, H3PO3. Ele é assim, ó. Ele tem 2 Hs presos ao oxigênio. Esses oxigênios estão presos ao fósforo. O terceiro H está preso diretamente ao fósforo, H3PO, e eu mantenho a mesma ligação dativa. E, finalmente, o H3PO2. Ele vai estar assim. Eu tenho o H preso ao O e o O preso ao fósforo. Eu tenho agora 2 Hs presos ao átomo central e aqui a dativa ou coordenada com oxigênio. Qual é a definição de hidrogênio ionizável? Qual é o hidrogênio que é liberado em presença de água para o oxiácido? É aquele hidrogênio que está preso ao oxigênio. Então, olha o primeiro aqui. Deixa eu ver, cadê minha canetinha? Perdi, está aqui. Olha esse primeiro que é o ácido fosfórico, H3PO4. Está vendo aqui? Ele tem 3 Hs e os seus 3 Hs estão presos ao oxigênio. Então, quando colocado em água, ele vai liberar 3H+. Então, ele é um triácido ou um ácido triprótico. O ácido fosforoso, H3PO3, está vendo aqui? Ele tem 3 Hs também. Só que quantos estão presos ao oxigênio? 2. O terceiro está preso diretamente no fósforo. Então, esse hidrogênio que está preso ao fósforo, ele não é ionizável. Então, mesmo tendo 3 hidrogênios na estrutura, ele vai liberar apenas 2. Então, ele é um diácido. E, finalmente, o H3PO2, o ácido hipofosforoso. Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Tranquilo? Desculpa, tem 3 hidrogênios. Mas, se você olhar para a fórmula dele, apenas um está ligado ao oxigênio. Outros 2 estão ligados ao fósforo. Então, esses ligados ao fósforo não vão se ionizar. Então, mesmo tendo 3 hidrogênios, apenas um hidrogênio é ionizável. Então, H3PO2, ele é um monoácido ou um ácido monoprótico. Tranquilo? Como é que eu vou lembrar disso, Ademir? Pega sempre o O menos H+, para os que têm fósforo. Ó, você pega o O menos o H+, o resultado vai dar sempre 1. Olha lá, 4
menos 3 tem que dar o quê? 1. 3 menos quanto para dar 1? 3 menos 2. Então, ele é um diácido. 2 menos quanto para dar 1? 2 menos 1. Então, mesmo tendo 3, mas ele é o quê? É um monoácido. Percebeu? Nesses oxiácidos com fósforo, o número, se você pegar o O e descontar do H+, o resultado dá sempre 1. Ou seja, você tem como lembrar que aí quantos hidrogênios são realmente ionizáveis. Vamos embora? Classificação dos ácidos. Esses aqui não têm oxigênio, então são chamados hidrácidos. Esses aqui têm oxigênio, então são chamados o quê? Oxiácidos. Não vão confundir com óxidos ácidos. Olha só, o que é um óxido ácido? Isso aqui é um óxido, tá vendo? Se você misturá-lo com a água, você vai ter o H2SO4. Então, um óxido classificado como ácido. Quando ele reage com água, ele vai produzir um oxiácido. Tranquilo? Então, oxiácido, ácido com oxigênio. Hidrácido, ácido sem oxigênio. Existem ácidos que são fixos, ou seja, que não são voláteis, que têm alto ponto de ebulição. O mais importante é o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Fechou? Ácido fixo não evapora. Então, assim, você está no laboratório. Eu pergunto para vocês, vocês podem deixar aberto por algum tempo um pote com ácido sulfúrico? Dá para deixar aberto? Dá, porque ele não é volátil, ele é um ácido fixo. Ele tem ponto de ebulição mais importante. Dá para deixar o ácido clorídrico também aberto, igual ao ácido sulfúrico? Não, o ácido clorídrico ele é um ácido que volátil. Então, se você deixar o pote aberto, você vai começar a sentir queimação no nariz, o olho começa a ficar vermelho, a boca começa a ficar queimada, começa a lacrimejar. Por quê? Porque o ácido clorídrico é um ácido volátil, evapora com facilidade. Eu tenho aqui os mais importantes, HCl, HF, HBr, HI, o ácido sulfídrico, o ácido cianídrico, letal, né? Tem um cheirozinho de amêndoa, você sente o cheirozinho e depois vai encontrar Jesus. Tá? Então, o ácido cianídrico tóxico, letal. O ácido sulfúrico também é tóxico, o cheiro de ovo podre. Tá? Então, esses são ácidos que evaporam com facilidade. Tem baixo ponto de ebulição. São chamados ácidos voláteis. Vai aparecer muito em prova, mesmo sendo química inorgânica, aparece esse ácido aqui, ó, que é o do vinagre, o ácido acético. Pessoal, o ácido acético ele é assim, ó, ele é CH3, C, dupla O, OH, tá vendo? Ó. Olha o conceito de vocês. Vamos ver se vocês pegaram aquele negocinho que eu falei sobre os ácidos que têm fósforo. Quantos hidrogênios ionizáveis tem o ácido acético? Quantos hidrogênios ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 hidrogênios. Qual que é o ionizável? Ademir, se eu for usar o critério mesmo que eu usei lá no ácido fosfórico, fosforoso e posfosforoso, o único hidrogênio ionizável vai ser aquele preso ao oxigênio. Boa! Exatamente isso. Olha lá. Ele tem 4 hidrogênios, está aqui, ó. Mas apenas esse que está preso ao oxigênio é que é o ionizável. Então, ele é um monoácido ou monoprótico. Tranquilo? Vamos embora que estão caminhando bem aqui. A coisa está fluindo bem, pelo menos para mim, né? E quanto à força? Tem que decorar os hidrácidos. Quais são os 3 fortes? HCl, HBr e HI. Qual é o único moderado? O HF. E todos os demais são fracos. Tem que decorar forte, os que não têm oxigênio, os hidrácidos. HCl, HBr e HI. HF é moderado e o resto é fraco. Esse era para ser um rap, mas não deu, então tentei e vamos seguir em frente. Check, check, tchuk, tchuk, tchum. Ah? Vamos lá, então. Os oxiácidos. Os oxiácidos têm um macetezinho. Você vai pegar o número de oxigênios e vai diminuir do número de hidrogênios ionizáveis. Esse resultado pode dar 0, pode dar 1 ou pode dar 2.
Se O menos H+ der 0, ele é fraco. Se o O menos o H+ der 1, ele é moderado. Se o O menos o H+ der 2, ele é um ácido forte. Se der 3, é muito forte. Tranquilo? Com uma exceção importante, que é o ácido carbônico, H2CO3. Se você pegar o O, que é 3, e descontar do H+, que é 2, vai dar quanto? 1. Pela nossa regrinha, 1 seria um ácido que moderado. Mas o ácido carbônico é uma exceção, ele se decompõe com extrema facilidade, ele é um ácido fraco. Ademir, eu não entendi. Olha só, vou colocar aqui agora o ácido silícico, H4SiO4. Ele não é um oxiácido? Sim. Quantos oxigênios ele tem? 4. Lembra que aqui vai ser exceção, eu tenho que lembrar de quem? Quando o átomo central for quem? For o fósforo. Então, aqui eu leio direto. Então, eu tenho 4 Os menos 4H+. O resultado dá o quê? 0. Quando o resultado der 0, esse é um ácido fraco. Ô Ademir, o que significa um ácido fraco? Quer dizer que ele tem pouco efeito cáustico, pouco efeito corrosivo. Dá de pingar no meu braço? Dá de pingar. Ele não vai te causar queimadura. Ele é um ácido fraco. Ele tem baixa ionização, tem baixo alfa. Ou seja, ele libera pouco hidrogênio ionizável quando colocado em água. E o nome? O nome tem aquele regrinha. Eu até tenho um negocinho ali que é um plantão tirar dúvidas, que foi uma dúvida de uma aluna minha muito querida, que está fazendo um curso de graduação já e pediu, Ademir, como é que funciona lembrar aquele macetezinho dos oxiácidos? Você tem que lembrar o macete para os oxiácidos que terminam o nome com ico. E o macete é, não como bolo claro, só pão sírio, H1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4O3, 3O4. Tudo isso que eu falei são os ácidos que terminam o nome com ico. Se tiver menos um oxigênio em relação a esse macete que eu passei, vocês vão trocar o ico por oso. Se tiver menos 2 oxigênios, vocês vão colocar hipo-oso. Se tiver mais um oxigênio em relação a esse macete que eu estou falando, vocês vão fazer o que agora? Perico. Não entendi porra nenhuma. Olha lá. Vamos ao macete. Não como bolo claro, só pão sírio. Olha lá. Não como bolo claro, só pão sírio. Como é que fica o H na frente? H1, H2, H3. H1, H2, H3, H4. Olha lá. H1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E você faz, então, agora 4O3 e faz 3O4. 4O3 e 3O4. Todos esses ácidos vão terminar o seu nome com o sufixo ico. O primeiro não tem nitrogênio, então é nítrico. Não tem carbono? Carbônico. Não tem boro? Bórico. Não tem cloro? Clórico. Não tem enxofre? Sulfuro? Sulfúrico. Não tem P? Fósforo? Fosfórico. Não tem silício? Silícico. Está ali, ó. Todos esses do meu macete vão terminar o nome com o sufixo ico. Olha aqui. E o que o restinho que faz, Ademir? HNO2. Se você comparar com o ácido nítrico, o ácido nítrico é HNO3. HNO2 tem menos um oxigênio. Então, se tem menos um oxigênio, ele é o ácido nitroso. Você troca o ico por oso. Vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui agora aqui, ó, HClO4. Ele tem 4 oxigênios. Vamos comparar com o semelhante dele, que é aqui, ó, que é o HClO3. Então, com 4, ele tem um a mais, um oxigênio. Então, esse aqui é o ácido perclórico. Vamos ver aqui, ó, que a gente viu lá, H3PO2. Ele tem 2 oxigênios. Compara com o outro ácido macete que tem fósforo. É o H3PO4, então ele tem menos 2 oxigênios. Então, esse aqui é o ácido hipofosforoso. E aqui é o outro macetezinho que a gente tem que lembrar, né? Que macetezinho é esse?
é o macete do mosquito, teimoso, timato, tipico, timeto, no vidrico. Mosquito, teimoso, timato, tipico, timeto, no vidrico. A gente já viu que aqui é o sufixo do ácido, né? Então, olha lá, vamos botar aqui assim, ó. Ademir, quem que é o ácido nitroso? Nitroso. É o HNO2. Quem que é o ácido nítrico? Ademir, a gente viu no macete que é o HNO3. Quem que é o ácido clorídrico? Ácido clorídrico é o HCl. Vamos lá, então. Então, ó, eu vou tirar esse H. Vai sobrar... Deixa eu pegar outra caneta aqui. Eu vou tirar esse H. Vai sobrar o que agora aqui? Vai sobrar NO2 menos. Eu vou tirar esse H. Vai sobrar o que? NO3 menos. Eu vou tirar esse H. Vai sobrar o que? Cl menos. Aqui não era o ácido com oso, então é mosquito teimoso. Então, esse aqui é o ânion nitrito, mosquito teimoso. Aqui não era ico, timato, tipico. Então, NO3 menos é o ânion nitrato, timato, tipico. HCl não era o ácido clorídrico, tira o H dele, vai sobrar quem? Cl menos, que é o ânion cloreto, timeto, no vidrico. Tranquilo? Então, esse macete, mosquito teimoso, timato, tipico, timeto no vidrico, é quando você tirar o H do ácido, vai sobrar o ânion. Esse é o nome do ânion. E aqui eu tenho os principais, né? Ó, nitrato é porque ele vem do ácido nítrico. Nitrito é porque ele vem do ácido nitroso. Sulfato é porque ele vem do ácido sulfúrico. Sulfito é porque ele vem do ácido sulfuroso. Fosfato é porque ele vem do ácido fosfórico. Hipoclorito é porque ele vem do ácido hipocloroso. Permanganato é porque ele vem do ácido permangânico. HMnO4. Cromato é porque ele vem do ácido crômico. H2CrO4. Ademir, como é que sabe qual é o número de hidrogênios que vem aqui? Se é 2, se é 1, se é 3? É olhar pela carga aqui, pessoal. Ó, tá vendo? Ó? Se ele é menos 3, é porque ele liberou 3 mais. Se ele é menos 2 ou 2 menos, é porque ele liberou 2 mais. Então, geralmente, ó, todos esses ânions aqui, ó, todos são monovalentes. Então, o ácido que originou foi o clorídrico. Aqui foi o ácido bromídrico. Aqui foi o ácido fluorídrico. Aqui foi o ácido cianídrico. Não é 2 menos, então aqui é 2H2S. É o ácido sulfídrico. Eu estou dando o nome do ácido que originou o respectivo ânion. Aqui, nosso aulão Alta Compadecida, rapidinho. Nós temos até 30 minutos para encerrar essa aula. Aqui foi um baita de um aulão, a nossa grande e querida professora Roberta, a nossa redatora que faz o script, tá? Aqui a nossa outra grande professora de redação, produção de texto, português e afins, a professora Bárbara, que no caso foi a narradora do nosso espetáculo. Eu tenho aqui, tá, o Caio e o professor Onofre. Era o João Grilo e o Chicó. Agora eu não lembro quem era um, quem era o outro ali, tá? Fica para depois. Aqui eu tenho o Castelo, que era o marido corno da esposa dele, que é o Dudu que está aqui, tá? Nós temos os cangaceiros, que no caso era o Benício e a professora Thalia de Biologia, os padres corruptos, que no caso aqui está o professor Gamba e o professor Felipe. Nós temos aqui a Nossa Senhora de Aparecida, professor Luciano de Matemática, e nós temos lá no fundinho o demônio do ato, que é o professor Helly, e eu aqui no canto, no caso, era para ser Deus, mas como eu não consegui chegar nesse patamar, eu fiquei ali no patamar teatral de Jesus Cristo. Esse é o nosso aulão do pré-vestibular
o Alto da Compadecida, nossa grande professora Roberta e os nossos queridos professores do Colégio Unificado fazendo mais uma apresentação. Fechou? Voltem para a aula e eu vou agora fazer a gravação da resolução do exercício complementar. 29 minutos, 57, 58, 59. Fui! Acabou! Quem ficou vai agora ver os exercícios complementares. Vamos fazer um pouquinho daquilo que eu havia dito sobre ácidos, sobre ânions, força e assim por diante, tá? Essa aqui eu acho que é a apostila página 15, se eu não me engano. Mas depois vocês acompanham. Exercício da apostila do terceirão, exercício 6.4. A gente vai dar a fórmula, o número de hidrogênios ionizáveis e a força. Eu vou colocar aqui no cantinho só, tá? Ó, quem é que eu tenho que tomar cuidado? H3PO4, H3PO3 e H3PO2. O primeiro não tem segredo, ele tem 3H+. O segundo, ele tem 2H+. E o terceiro, ele tem apenas 1H+. Tá? Daquilo que a gente havia falado na aula. Ácido bromídrico, se tem hídrico é porque não tem oxigênio. Então, fica quem? HBr. Número de hidrogênios ionizáveis, 1. A força dele, HCl, HBr e HI são ácidos fortes. Ácido iodídrico, hídrico é porque não tem oxigênio, então é HI. Também tem um hidrogênio ionizável, HCl, HBr e HI são ácidos fortes. Ácido clórico, não é hídrico, é o ácido clórico. Se é ico, é porque daquele nosso macete, não como bolo claro, só pão sírio. H123, 1, 2, 3, 4, 4O3 e 3O4. Essa é a fórmula do ácido clórico. Quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? Apenas 1. E qual que é a força dele? 3 menos 1 é igual a 2. Se der 2, ele é um ácido forte. Ácido sulfúrico, terminou com ico, é o nosso do macete. Não como bolo claro, só pão sírio. H123, 1, 2, 3, 4. 4O3, 3O4. H2SO4. Quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? 2. Qual que é a força dele? O menos H+, vai dar 2. 2 é um ácido também o quê? Forte. Ácido fosfórico também é do macete, não como bolo claro, só pão sírio. H123, H123, 4O3, 3O4. Ácido fosfórico, número de hidrogênios ionizáveis, 3. Qual é a força dele? 4 menos 3 vai dar 1. Ele é um ácido moderado. Ácido hipofosforoso. Oso tem menos 2 oxigênios em relação ao fosfórico. Então, fica H3PO2. Opa, o H3PO2 é uma exceção. Ele tem só um hidrogênio ionizável. Então, qual que vai ser a força dele? Vai ser 2 menos 1, que vai dar 1 igual ao anterior. Também é um ácido o quê? Moderado. Ácido nitroso. O do macete é HNO3. Então, se ele é oso, ele tem um oxigênio a menos que esse. Então, a sua fórmula é o quê? HNO2. Número de hidrogênios ionizáveis, 1. 2 menos 1 vai dar 1. Ele é um ácido quê? Moderado. Ácido fosforoso. O fosfórico é H3PO4. Então, o fosforoso é H3PO3. Está lá, ó. Exceção. Ele tem na sua fórmula 3 hidrogênios, mas só 2 são ionizáveis. Então, lembra que todo ácido que tem fósforo ele é classificado como sendo um ácido moderado. E o ácido fluorídrico? Ácido fluorídrico. Hídrico não tem oxigênio. Então, é simplesmente o quê? HF. Ele tem um hidrogênio ionizável, HCl, HBr e HI são fortes. O HF também é um ácido moderado. E finalmente aqui, era a página 15 mesmo, pessoal. De Química E, aula 6. Ácido nítrico. Ácido nítrico é HNO3.
Número de hidrogênios ionizáveis, 1. Qual é a força dele? 3 menos 1 dá 2. 2 é um ácido forte. Ácido hipocloroso é 2 a menos que o clórico. O clórico é HClO3. Então, tira 2 Os aqui, vai ficar HClO. Ácido hipocloroso, HClO. Número de hidrogênios ionizáveis, 1. O menos H+, 1 menos 1 dá 0. Ele é um ácido o quê? É um ácido fraco. Ácido cloroso, só oso, é menos 1 oxigênio em relação ao clórico. Então, ficou o quê? Ficou HClO2. 2 menos 1. Desculpa, ele tem 1 hidrogênio ionizável. 2 menos 1 dá 1. Então, ele é um ácido também o quê? Moderado. Ácido per é para cima, é a mais do que o HClO3. Então, ele vai ser o quê? O HClO. Esse é o ácido perclórico. Ele continua a ter 1 hidrogênio ionizável, mas eu tenho agora 4 oxigênios menos 1, o resultado vai dar 3. O Ademir, ele é um ácido, então, muito forte, já que quando dá 2 é forte. Ácido sulfídrico. Cuida para não confundir com sulfúrico. Sulfídrico, hídrico não tem oxigênio. Então, ele é o H2S. Número de hidrogênios ionizáveis são 2. Quais são os 3 hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI. O único moderado é o HF. Então, o H2S não está nessa regra, ele está na regra dos demais. Então, ele é um ácido fraco. Ácido carbônico é o do macete, H2CO3. Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, só que ele é uma exceção, ou seja, ele é um ácido fraco. Ácido sulfuroso tem 1 oxigênio a menos que o sulfúrico. Então, ele vai ser o quê? H2SO3. Número de hidrogênios ionizáveis, 2. 3 menos 2 dá 1. 1 ele é um ácido o quê? Moderado. E, finalmente, o ácido acético, cuja fórmula é CH3COO. Vamos fazer de propósito aqui, H. Eu fiz esse H em vermelho porque ele é o hidrogênio ionizável. Então, ele tem só 1 hidrogênio ionizável. E esses ácidos orgânicos, eles são fracos. Tem um índice de ionização muito baixo. Essa tabelinha, seria importante refazer, dando essa atençãozinha, porque, como eu havia dito lá no começo da aula, ácido é extremamente importante, cai muito em prova, é um importante reagente laboratorial, é muito utilizado na indústria química, farmacêutica, alimentar e assim por diante, metalúrgica, de embalagens, de tudo que vocês podem imaginar. Tranquilo? Um abraço, estamos juntos sempre. Um abração, até a próxima aula, se tudo der certo, e tudo há de dar certo. Valeu, galera!